Boa tarde. A começar por pedir um bocadinho de desculpa por este atraso, não é que tenha sido propriamente responsabilidade nossa, porque o plenário atrasou ligeiramente, mas agradecer em primeiro lugar a vossa presença, cumprimentá-las por estarem aqui, pela apresentação desta petição. Meu nome é Joana Cordeiro, sou deputada da Iniciativa Liberal e que sou a deputada relatora desta petição. Gostava de vos dizer que no âmbito desta comissão, para explicar aqui o processo que já foi feito, já foi pedido através da Comissão de Saúde ao Ministério da Saúde para que se pronunciasse sobre esta decisão, sobre esta petição. Ainda estamos a aguardar esta resposta, não é obrigatório que esta resposta venha, mas já foi solicitado, portanto vamos aguardar os 20 dias antes de fecharmos o relatório, mas vamos esperar que esta resposta venha. Depois, dizer-vos que depois deste relatório ser feito, vai ser discutido e aprovado e votado na Comissão de Saúde. E depois de aprovado, entrará e será agendado para plenário. Como tem mais de 7.500 assinaturas, será discutido em plenário, para também vos explicar um bocadinho o processo, que devem saber, mas relativamente às petições, as petições não são discutidas em plenário, mas não são votadas, só será votado se algum grupo parlamentar apresentar aqui alguma iniciativa legislativa e então essas iniciativas serão votadas. Só apresentar também quem temos aqui, que me esqueci dessa parte no início, apresentar a senhora Cláudia Fraga, que é a presidente, que é a primeira peticionária e presidente aqui do movimento, Manuela Bispo, Maria Gabriela Neto e Ana Sofia Amarante, se eu disser mal, pronto. Portanto, explicar como é que vai decorrer. Terão 10 minutos para fazer a vossa apresentação inicial e depois disto eu vou passar a palavra a cada um dos grupos parlamentares. Primeiro à deputada Patrícia Fraga do Partido Socialista e a Patrícia Faro do Partido Socialista, peço desculpa, e depois creio que é o deputado João Dias Coelho do PSD e chegou agora o deputado Pedro Frazão do Chega e a deputada Inês Barroso do PSD. Portanto, eu vou-vos dar a palavra, sejam à vontade, têm 10 minutos. Obrigada. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Nós já cá tivemos no dia 25 de janeiro, acompanhadas com 3 médicas oncologistas que não puderam vir porque está a decorrer um congresso de oncologia no Porto. E, portanto, viemos agora, sou presidente da Associação MOG, Movimento de Cancro do Ovário, e fomos formadas dia 18 de dezembro de 2019 para que todas as mulheres com cancros ginecológicos se sintam representadas e consigam ter uma qualidade de vida. O cancro do ovário é o cancro ginecológico mais letal. 500 novos casos por ano de cancro do ovário em Portugal. É a 5ª causa de morte por cancro na mulher. Não existe rastreio possível. A maioria dos diagnósticos é feito já com a doença avançada. Cancro epitelial do ovário é geralmente apanhado em estadio 3 e 4. Há cirurgia e tratamento em primeira linha com cura de 20%. Quando há uma recidiva, são 80% do caso das mulheres. A segunda remissão clínica implica geralmente recidivas em 80% dos casos. O tratamento em primeira linha, e eu vou explicar o que é um inibidor da PARP para toda a gente consiga perceber, são medicamentos que inibem o desenvolvimento das células com doença oncológica. No dia 25 de janeiro, a doutora Mafalda Casanova apresentou um PowerPoint em que explicou isto muito bem, cientificamente, o que eu não vejo necessidade de agora o fazer novamente, porque está filmado e já a maior parte dos senhores deputados tiveram acesso a tal. Portanto, só para explicar aqui que a nossa petição está em 3 medicamentos. Primeiro, o olaparib, em doentes com mutação BRCA. É uma mutação genética que apanha 10 a 15% de todas as doentes. A Food and Drugs Administration, que é a Associação Americana para o Medicamento, já aprovou
A Agência Europeia do Medicamento já o aprovou e em Portugal está aprovado para estas doentes, que representam só 10 a 15% dos casos. O olaparib, mas o bevacizumab, em doentes com deficiências de recombinação homóloga, representam 50% das doentes. A FDA aprovou, a EMA aprovou e Portugal não tem aprovação. O niraparib, em doentes com ou sem mutação BRCA, que engloba 100% das doentes, a Food and Drugs Administration aprovou, a EMA aprovou e em Portugal não está aprovado. O cancro do ovário, como eu já disse, é a quinta causa de morte por cancro da mulher em Portugal e cerca de 500 novos casos por ano no país. É uma patologia pouco frequente, mas associada a uma grande mortalidade. Terapêuticas inovadoras de manutenção em primeira linha de quimioterapia têm revolucionado o prognóstico desta patologia nos últimos anos. O niraparib foi aprovado pela EMA e pela Food and Drugs Administration em primeira linha para todas as doentes com cancro do ovário. Olaparib bevacizumab, aprovado pela EMA e pela FDA, em primeira linha para doentes com HRD em 50% das doentes. Em Portugal, apenas as doentes com mutação BRCA, que são, e volto a frisar, apenas 10 a 15% de todas as doentes, podem fazer tratamento de manutenção em primeira linha com olaparib. Ou seja, mais de 85% das mulheres com cancro do ovário avançado não têm possibilidade de tratamento de manutenção em primeira linha, ao contrário do que se passa na maior parte dos países desenvolvidos. O Infarmed, por lei, tem 280 dias para avaliação farmacoeconómica dos medicamentos, prazo raramente cumprido. E digo-vos que na Alemanha são 120 dias no máximo, por exemplo. Quando chega a Portugal, estes medicamentos já estão mais do que aprovados pela Food and Drugs Administration e pela Agência Europeia do Medicamento. Já passaram todos os ensaios clínicos, já passaram todos os testes, estão mais do que aprovados. É uma questão burocrática que não pode ficar na gaveta por muito mais tempo enquanto estão mulheres a morrer. E dou um exemplo do Infarmed na aprovação dos fármacos com um exemplo de uma medicação para cancro da mama, HER2, em conjugação que demorou mais do que 5 anos a ser aprovado. Neste prazo estão mulheres a morrerem. A desigualdade marcada no acesso a medicamentos inovadores em Portugal é imensa. A desigualdade marcada no acesso a medicamentos inovadores no Serviço Nacional de Saúde versus sistema privado é muito grande. Portanto, eu peço encarecidamente aos senhores e senhoras deputados que isto precisa de um encaminhamento célere. Há mais de um ano que nós fizemos este pedido ao Infarmed. Não obtivemos resposta com participação destes 3 medicamentos. Dia 25 de janeiro viemos aqui à audição e, para acelerar o processo, fizemos uma petição pública em que nenhuma mulher com cancro do ovário é deixada para trás. Precisávamos de 7.500 assinaturas, disseram-nos que era impossível e nós arranjámos mais de 15.000. Julgo que hoje estamos com 15.798 assinaturas, o que demonstra que a comunidade civil está empenhada e vê que isto é uma prioridade do país. Estamos aqui todos juntos para melhorar o país. Quando uma mulher morre, uma família fica destroçada e o país fica mais pobre, senhoras e senhores deputados.
Todos juntos estamos aqui para melhorar e para ajudar na qualidade de vida e para que o país não fique mais pobre, não deixe mulheres a morrerem, que é o que está a acontecer neste momento. E passo a palavra aqui à minha colega Manuela Bispo, que foi negada a medicação e está neste momento com uma recidiva. Muito obrigada. Boa tarde, senhores deputados. Portanto, eu sou paciente de cancro do ovário desde 2019, avançado, estadio 3. Fiz de 2019 a 2020 todo o protocolo, fiz até mais um ciclo do que seria previsto, fiz 7 ciclos de quimio, fiz uma cirurgia citorretora, uma estereoctomia. Posteriormente, a doutora Mafalda Casanova, que me acompanha no Beatriz Ângelo, também prescreveu dois tratamentos que me asseguraria a possibilidade de cura nessa altura, em 2020. Uma foi em janeiro de 2020, foi a toma do olaparib para doentes mutadas. Estava então numa demorada, o Infarmed em demorada discussão e não estava ainda aprovado. De tal forma que me foi negado, passado 2 meses, porque não corria risco imediato de vida. O hospital fez aquilo que podia e ofereceu-me uma cirurgia extra-protocolo, na qual eu fiz a citorredução total, tendo tirado toda a doença que ainda persistia, apesar de não aparecer nas imagens de TAC, porque a doença muito pequena não aparece nos TACs. Ou seja, eu tinha 8 pedaços do peritoneu, ainda tinha 3 sítios onde tinha doença. Foi-me feita a IPEC, que é uma quimio interperitoneal a alta temperatura, e foi feita a citorredução total. Claro que fiquei privada de poder usufruir do olaparib, que na altura não estava ainda aprovado e me tinha sido negado por esse pedido especial, tinha sido negado e, portanto, acabei por ir a jogo sem guarda-redes, porque tinha a mutação genética, não é? Eu ia a jogo, mas não tinha a defesa natural do ADN, dos genes. Portanto, fui vigiada de 3 em 3 meses, escrupulosamente pelo hospital, sempre com a ameaça de que havia 15% de probabilidade de curas e tudo o resto era possibilidades de recidiva, porque faltava aquele medicamento. O medicamento veio a ser aprovado o ano passado, em janeiro de 2022. Só que este fármaco, e daí a pertinência da petição para as doentes agora não mutadas, este fármaco só pode ser tomado nos 2 meses que se seguem à quimioterapia. Portanto, depois disso já não se procura a cura, procura-se um tratamento paliativo e o que é que aconteceu? A recidiva acabou por aparecer. Agora em junho apareceu já não no estadio 3, mas sim no estadio 4. Porque agora já passou a barreira do peritoneu, já está no baço, já está na ponta do pâncreas, já está em esta parte ganglionar que o abdômen é fértil, não é? Portanto, o que é que eu vou ser submetida? Já fiz o primeiro protocolo de quimio no dia 16, serei submetida a mais 3 ciclos de quimio. Depois, se tudo correr bem, há um intervalo ali por agosto para em setembro fazer outra citorredução, uma outra peritoneoctomia com IPEC, com toda a agressividade que isto representa para o organismo, e termino com mais 3 ciclos de quimioterapia, para agora sim, em recidiva, então o Infarmed aceitar, e pronto, isso já está, a médica tranquilizou-me sempre, se isto serve de alguma coisa que tranquilize, que em recidiva eu teria sempre acesso ao fármaco inibidor da PARP. Portanto, faça isto e a todas as interrupções de trabalho e todo o stress que isto implica, porque retomei trabalho, sou professora, retomei trabalho, tive que ser muito vigiada, andava sempre com medo, com receio de que isto voltasse a acontecer e não foi por falta de atenção dos médicos, porque eles de facto estiveram extremamente atentos, mas a doença é muito insidiosa e não tem rastreio, é uma doença que nós não temos um rastreio eficaz. Quando aparecemos nela, não sei se querem passar.
Sim, para esclarecer alguma dúvida, sim. Obrigada. Nós vamos agora então passar a palavra aos grupos parlamentares. Os grupos parlamentares vão fazer, cada grupo parlamentar tem 5 minutos para fazer perguntas. Peço desculpa. Estava a dizer que vou passar a palavra aos grupos parlamentares, que têm 5 minutos para cada um para colocar perguntas e depois vocês têm mais 10 minutos para responder no final. Assim sendo, vou passar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista e à senhora deputada Patrícia Faro. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento, em primeiro lugar, a Presidente da Associação, a doutora Cláudia Fraga, e, em si, cumprimentar os restantes elementos daqui da Associação, saudando-os, obviamente, por esta petição e pelo trabalho que desenvolvem, às senhoras e aos senhores deputados aqui presentes, e agradecer, uma vez mais, a forma científica e detalhada com que nos apresentam esta vossa preocupação, porque já estiveram aqui junto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, portanto, eu tive acesso a toda essa documentação, que li e analisei atentamente. E, efetivamente, essa é uma preocupação completamente legítima, porque vem melhorar significativamente a qualidade de vida de todas as mulheres que lidam com estas patologias. Quanto à preocupação concreta e que se prende com o facto de estarmos aqui hoje também e ter-se vindo a constatar que existem pacientes que poderiam beneficiar de uma importante opção terapêutica para a prevenção da recidiva, conforme do cancro do ovário, conforme foi aqui relatado, e cujo financiamento não foi ainda aprovado pelo Infarmed, porque é essa a principal questão. Sabemos que há, de facto, e da análise que efetuei, que há, de facto, várias opções terapêuticas para o cancro do ovário avançado, e existe ainda a possibilidade de iniciar tratamento de manutenção de primeira linha para prevenir ou atrasar potenciais recidivas. Para este efeito, e no contexto terapêutico em análise, foi concedida a autorização de introdução no mercado desses 3 fármacos, que aqui muito bem referenciaram, que estão sujeitos ao processo de avaliação das tecnologias da saúde, para efeitos de financiamento. E em relação a um deles, na análise, na resposta que foi dada também pelo Infarmed, um deles, o niraparib, a referência que foi feita é que ainda os dados, a análise é ainda imatura, e que a própria EMA condicionou a autorização de introdução no mercado à apresentação do novo estudo em 2025. Podemos adiantar que em 2022 a empresa titular dessa autorização de introdução no mercado deste medicamento foi contactada para a apresentação de dados, de atualização de dados apresentados, e aquilo que foi referenciado é que, para efeitos, apresentação de dados, para efeitos, obviamente, do seu financiamento. E aquilo que foi relatado é que, efetivamente, que sendo expectável que esses dados só estejam trabalhados, atualizados em 2024. Informar, de facto, que esta é uma situação que estamos, obviamente, a acompanhar, e sendo que esta última comunicação relativamente a esta matéria foi em fevereiro do presente ano. Tomamos boa nota das vossas preocupações, destas que são mais do que legítimas, como referi, e estamos a acompanhar, porque esta também é uma nossa, acompanhar e a pressionar, porque esta também é uma nossa preocupação do Partido Socialista, a equidade em todas as dimensões, para que de facto ninguém fique para trás. E agradecer uma vez mais este vosso empenho e dizer-vos que da nossa parte essa pressão está a ser feita para que com celeridade se possa ultrapassar esta questão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada Patrícia Faro. Peço desculpa porque terei que efetivamente me ausentar, não poderei estar ouvir os restantes deputados e deputadas por questões logísticas, porque não vivo em Lisboa e terei que me ausentar, mas obviamente que tomarei nota de assistirei a todos os relatos e as intervenções no âmbito desta sessão. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada Patrícia Faro. Agora passo a palavra ao Sr. Deputado do PSD, o Deputado João Dias Coelho. Obrigada. Então, boa tarde, Sr. Presidente. Antes de mais saudar e agradecer a presença das peticionárias, neste caso. Os deputados são cidadãos e, como tal, obviamente, estão sensíveis, pelo menos falo por nós e tenho a certeza por todos os que estão aqui, estão sensíveis com certeza ao vosso problema, ao vosso sofrimento, no caso, o testemunho que aqui presenciei, e necessariamente iremos acompanhar, como estamos a acompanhar, esta situação.
2 ou 3 notas, é mais de pergunta, até porque o acompanhamento pode ser feito e será feito na sequência também desta segunda audiência, porque eu não estive na primeira de facto e, portanto, não posso responder por alguns das diligências que já foram feitas, mas, de qualquer forma, há aqui algumas dúvidas que eu gostaria de tirar. Em primeiro lugar, é constatável, e todos nós já temos essa noção, que o Infarmed está a ultrapassar os tempos nas aprovações dos novos medicamentos em particular e, nomeadamente, o prazo médio que temos em referência são cerca de 700 dias, mais ou menos, em termos dos atrasos que são feitos e, portanto, obviamente isso penaliza e de que forma quem está a aguardar pela possibilidade de utilizar um determinado medicamento. É evidente que isto tem regras de segurança que todos conhecemos e, em particular, ficaríamos mais confortáveis se a Agência Europeia de Medicamentos já tiver feito a validação, mais do que a agência americana, uma vez que os critérios são diferentes e, portanto, há parâmetros diferentes de comparação. Portanto, o que eu gostaria de perceber, ou gostaríamos de perceber, era, relativamente aos prazos e sob o indeferimento, nomeadamente da autorização especial, os fundamentos que foram evocados pelo Infarmed. Uma segunda questão tem a ver com a possibilidade de utilização de um medicamento que foi aqui referenciado, daquilo que eu entendi, portanto, a autorização já é de janeiro de 2022 e, portanto, a implementação desta medicação tem que ser feita nos primeiros 2 meses, senão não resulta, como vocês muito bem aqui referenciaram. E a questão tem um pouco a ver com se tem mais dados sobre os resultados e a eficácia deste medicamento, que possam constar, para que fique também depois no relatório que vai ser feito sobre esta audiência, e, simultaneamente, alguns aspectos que possam estar relacionados, do vosso ponto de vista, da eficácia da implementação dos tratamentos e da forma como eles estão no Serviço Nacional de Saúde e na forma como ele está a ser implementado nos casos que foram aqui citados como aqueles que percentualmente são elevados e que não têm o devido acolhimento, como foi por vós referenciado. Eu julgo que isso era fundamental também ficar registado e ficar com esse vosso testemunho, que é fundamental para nós. Entretanto, registámos que foram 15.798 as assinaturas já subscritas, o que quer dizer que há, da parte da sociedade civil, cada vez mais amplo conhecimento da matéria, o que também, registre-se, é importante referenciar e também dar conhecimento para conhecimento global dos deputados e na apreciação que foi feita sobre a matéria. Para já era só. Obrigada, Sr. Deputado. Vou passar agora a palavra ao Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora, minhas senhoras, senhores deputados. O que as senhoras vieram aqui fazer é passar um total atestado de incompetência. Em primeiro lugar, é esta maioria absoluta do Partido Socialista, aliás, cuja deputada aqui representada vai sair neste momento desta comissão, o que não me parece minimamente respeitoso. E, além de passar um atestado de incompetência à maioria socialista, é passar também um atestado de incompetência ao Infarmed, ao Ministério da Saúde, à DGS, à CSS, que é também responsável pela compra de medicamentos e inovadores, e também agora um atestado de incompetência ao diretor executivo do SNS, que foi anunciado como o grande salvador da pátria do SNS e que, pelos vistos, a única coisa que faz é encerrar serviços rotativamente. Custa muito ouvir aquilo que as senhoras vieram aqui dizer, nomeadamente, em primeiro lugar, a senhora Presidente Cláudia Biscaia Fraga, com quem já reuni. Estive presente na primeira audição, que aqui estiveram. Estive, depois, na sequência dessa primeira audição, a senhora Presidente Cláudia Fraga pediu-me uma audiência ao grupo parlamentar, que prontamente foi respondida e logo nos primeiros dias de fevereiro tive o gosto de receberem a audiência no nosso grupo parlamentar. E custa muito ouvir que agora que estamos em junho de 2023, já se passaram 6 meses sobre a primeira vez que a senhora se dirigiu a esta Assembleia da República com uma petição com milhares de assinaturas, ter ouvido dizer a senhora deputada do Partido Socialista, que já não está cá, que se foi embora, que era sensível e que estava a fazer pressão. Passaram 6 meses e nada aconteceu. Temos aqui a senhora Presidente Cláudia Biscaia Fraga novamente à nossa frente a dizer exatamente as mesmas coisas. E eu insisto, senhora Presidente, e nos relatos que aqui foram ditos, vejo a minha mãe, vejo a minha mulher, vejo as minhas filhas, vejo as minhas primas, todas as mulheres da minha família,
E, de facto, para mim é absolutamente inadmissível que nesta Assembleia da República tenhamos que, semana após semana, ouvir petições com este teor. A semana passada, na última sexta-feira, tivemos aqui também duas mulheres, a senhora enfermeira Sandra Gomes e uma médica pediatra com cancro da mama triplo negativo, que vieram também pedir o acesso a um medicamento inovador, o Premolizumab, e que também descreveram exatamente aquilo que a senhora Presidente descreveu. Uma total incompreensão como é que, estando estes medicamentos recomendados pela Sociedade Europeia de Oncologia, estando aprovados pela EMA, Agência Europeia do Medicamento, European Medicine Agency, estando aprovados pela FDA, como é que o Infarmed em Portugal nega estes tratamentos às nossas mulheres? Eu sei porque é que nega. Porque atrás desta negativa está um racional económico. Aqui não podemos ser brandos com as palavras. Não há nenhuma razão científica para negar estes medicamentos às mulheres que não seja o racional económico, porque cientificamente os medicamentos são aprovados, os medicamentos são recomendados pelo Golden Standard Internacional da Oncologia e os medicamentos são pedidos pelos próprios médicos, porque muitas das assinaturas que estão nestas petições são de médicos especialistas destas especialidades. Portanto, custa muito ouvir dizer que, como disse a Sra. Presidente, não pode ficar na gaveta enquanto estão mulheres a morrer. Custa muito ouvir dizer que está aqui uma doente que podia ter saído deste quadro de uma recidiva com estadio pior do que tive no estadio 4, quando teve uma doença primária com estadio 3 e que veio aqui pedir para ter, agora já poderá ter, mas para que outras mulheres possam, ou que ela terá, mas que outras mulheres, que 100% das mulheres possam ter acesso. E, sinceramente, não consigo ter perguntas para vos fazer, porque eu estou completamente esclarecido. A sua primeira audição, quando trouxe aqui a primeira petição, já foi cabalmente esclarecedora. A sua reunião com o nosso grupo parlamentar também foi cabalmente esclarecedora. E, portanto, eu não tenho perguntas para lhe fazer. Resta-me a vergonha de estar aqui neste Parlamento, que pela segunda vez a ouve a si, que em 2 semanas consecutivas, a semana passada, ouvimos mulheres a pedirem tratamento para o cancro da mama e agora ouvimos mulheres a pedir tratamento para o cancro do ovário. Tenho vergonha desta Assembleia da República, não só por mim, mas por outros grupos parlamentares que deviam estar aqui presentes e não estão, pela senhora deputada do Partido Socialista que disse que hoje, como é sexta-feira à tarde, tem que ir para a sua cidade de origem. Hoje é sexta-feira, são 3 da tarde, acho que é uma hora perfeitamente normal para se poder estar a ouvir os cidadãos que vêm a esta Assembleia da República. Já na semana passada, a audição que aqui tivemos foi às 9 da manhã e por isso também só estavam cá 3 deputados, eu, um deputado do Partido Comunista e a senhora deputada relatora, que por acaso era do PS, e portanto eu estou cheio de vergonha, estou muito emocionado, peço-lhes desculpa e resta-me ter a esperança que, de facto, aquilo que a senhora deputada do Partido Socialista disse, que vai fazer pressão ou que vai continuar a fazer pressão, corresponde à verdade. Porque nestes 6 meses que decorreram, desde a sua primeira vinda a esta Comissão até hoje, isso não é verdade. Pode ser que passe a ser. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Eu gostava também, enquanto deputada relatora, de colocar aqui algumas questões. De facto, eu estive presente na outra audição que nós já tivemos aqui, mas como estamos a falar de audições diferentes, isto é a audição relativa a esta petição, seria importante que algumas questões que fossem novamente esclarecidas, aquilo que conseguir esclarecer, porque compreendo que da outra vez, como já explicou, que havia aqui uma vertente também médica das pessoas que cá estavam, que agora não temos, mas não tem problema nenhum, vou fazer as perguntas, aquilo que conseguirem responder, ficam... Desculpe, já agora posso só dizer uma coisa. Infelizmente, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal foi o único que não recebeu a MOG e nós reunimos com todos os grupos parlamentares, explicámos a todos os grupos parlamentares o que é que se estava a passar antes da petição. Infelizmente, a Iniciativa Liberal não se mostrou disponível para nos receber, o que é lamentável. Pronto, estamos aqui no âmbito de uma demissão.
Sim, eu sei. Sim, pronto, só para responder realmente a essa questão, só esclarecer que, de facto, o nosso grupo parlamentar não é grande, temos muitas felicitações, portanto, temos feito e temos nós já tínhamos ouvido, nós tivemos uma audiência marcada que depois não se concretizou e, portanto, dizer que não é porque não posso concordar com as suas palavras quando diz que nós não estivemos disponíveis para ouvir aqui a situação. Nós estivemos na comissão, participámos da discussão, temos toda a preocupação com esse... Mas nós marcámos uma reunião, eu tive uma reunião marcada convosco, organizada pelo Otávio, que depois não se concretizou. Mas pronto, de qualquer das... Precisamente, mas pronto, está esclarecido, pronto, de qualquer das formas dizer novamente que de facto não é fácil ter disponibilidade para todas as solicitações que nos chegam, mas neste tema em específico nós já tínhamos falado, participámos da discussão e, portanto, e eu gostava de fazer novamente algumas das perguntas que ficaram esclarecidas, porque no âmbito desta audição de peticionários era importante que ficasse registado, até porque é isto que vai para o relatório. Portanto, eu gostava que clarificassem aqui, relativamente à prevalência do cancro do ovário e de outros cancros ginecológicos, qual é a prevalência, a taxa de prevalência, quantas mulheres são afetadas com este tipo de cancros e de que forma é que nós nos comparamos com outros países, exatamente porque na petição são referidos que já existem outros países que têm outros tipos de tratamentos e que já têm essa comparticipação. Eu gostava de perceber qual é a taxa de prevalência em Portugal e em comparação com outros países. Perceber também qual é a média de idades das mulheres que são afetadas, se podemos haver aqui alguma faixa etária que é mais prevalente, quais são as taxas de morbilidade e de mortalidade deste tipo de cancro. Depois referiram aqui relativamente a rastreios, que não há propriamente rastreios, mas diria que existem algum tipo de exames de prevenção, de controle que se possam fazer, portanto, perguntar se existe aqui também alguma falta de literacia onde se poderia apostar para as pessoas estarem mais atentas, para os próprios médicos, a própria sociedade, para estarmos mais disponíveis para conseguir antecipadamente prever ou detectar aqui este cancro. Depois, relativamente ao Niraparib como tratamento de primeira linha, que já está comparticipado em alguns países, gostava de vos perguntar se sabem em que países, alguma lista de países que nós possamos, pronto, porque fica aqui registado. Depois, relativamente ao Infarmed e à não comparticipação do medicamento, já houve uma resposta a que nós também, a Comissão de Saúde também tinha pedido e que nos foi enviada, mas perceber se a vossa própria associação teve possibilidade de reunir com o Infarmed e que mais explicações vos foram dadas, porque de facto na resposta que foi enviada pelo Infarmed pediam aqui um conjunto de dados que não terão, que pediam mais dados que daquilo que eu percebi e que explicaram, eram dados que não foram pedidos por outras entidades nessa avaliação. Eu gostava de perceber se houve mais informação além disto que vos possa ter sido dada da parte do Infarmed. Depois, se têm alguma noção do número de mulheres que podia ser elegível para este tratamento de primeira linha de prevenção, portanto com a mutação, que era para também percebermos, e já aqui foi referido, que estamos sempre a falar de uma análise económica e, portanto, esta escolha ou esta decisão do Infarmed pode ter aqui uma avaliação económica e é por aí que esta decisão é feita. Portanto, eu gostava de perceber de quanto dinheiro ou de fazer uma estimativa de que impacto orçamental é que poderia ter. E aqui, junto àquilo que já comentaram e que também comentámos na outra audição, que obviamente uma pessoa que esteja a ser seguida no setor privado pode comprar este medicamento do seu bolso, portanto, quanto é que isto custa? Portanto, quanto é que isto... E aqui, porque é que aqui, lembro-me na outra audição de nós falarmos da falta de equidade que existe, obviamente, entre uma doente que está a ser seguida no SNS e outra que está a ser seguida no setor privado e que tem possibilidades para comprar este medicamento. Depois, relativamente, estou mesmo a terminar, relativamente à autorização de utilização excepcional do medicamento que falam aqui, se têm ideia de quantos pedidos já foram feitos ou quantos foram recusados, indeferidos, como é que este processo
este processo está. E, por fim, se existem dados, e aqui diria que de outros países onde este medicamento já está a ser mais utilizado, que possam fazer aqui um tempo de comparação entre o tempo que demora a aparecer uma recidiva quando não está sujeita a este tratamento ou quando tem este tratamento. Portanto, qual é a comparação para percebermos aqui que de facto existe uma melhoria com a utilização deste medicamento? Obrigada. Eu vou começar e depois já passo a palavra. Tá bem. Dê-me só um segundo. Sr. Presidente, se me permitir, só para fazer aqui uma abordagem à condição dos trabalhos e também à situação que ocorreu, porque me parece, não tendo utilizado o tempo todo, que ainda poderíamos falar sobre este assunto. For, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, porque eu julgo que o PSD tem que se demarcar do facto de haver alguém presente nesta audiência que se tenha ausentado. É uma situação, de facto, incómoda. Eu, até como cidadão, nem só como deputado, acho isto, de facto, uma atitude que nós não podemos deixar passar em branco e acentuar que não é a mais correta, como é evidente, nem sequer é correta, como é evidente, para, enfim, se não acautelar e não se ouvir as respostas e os esclarecimentos que os colegas, por um lado, têm que fazer e, simultaneamente, os peticionários têm o direito, obviamente, de o fazer com a presença de todos os deputados e, uma vez que também não estão cá grupos parlamentares como o Partido Comunista nem o Bloco de Esquerda, penso que essa tolerância também é exigível. E acho que, se me permite, gostava de acentuar e aproveitar para perguntar já agora, e porque foi aqui também de alguma forma sinalizado, é o efeito e o custo económico que se tem algum estudo ou se tem alguns elementos que possam trazer e ajudar a relatora, que é neste momento do Partido da Iniciativa Liberal e que irá fazer, obviamente, um relatório. Eu penso que os cidadãos têm que ter a noção que estas petições têm uma importância e relevância que é dada pelo Parlamento e que é seguida pelos deputados. Pode haver deputados que não deem a devida atenção às petições, mas o direito da petição, que é um direito que assiste a qualquer cidadão, é altamente respeitável e é um direito de cidadania que deve ser exercido como está por vocês e tem que ser respeitado por todos os deputados presentes. E, portanto, eu queria acentuar isto de forma absolutamente para que fique registado, inclusivamente no relatório. Não deve, e espero que não torne a acontecer, porque aqui não há tempo, do meu ponto de vista. Quando estamos a discutir matérias desta índole e com a seriedade que devem ser discutidas, eu penso que não é uma questão de tempo, nem uma questão de rondas, é uma questão de seriedade na discussão dos temas e da forma como nós os levamos a sério ou não. Eu não era deputado à altura, sou recentemente deputado, mas a minha forma de estar na vida é igual a que tenho fora do hemiciclo como aquela que tenho no hemiciclo. Não gostaria também gostaria de deixar-vos e acentuar que há aqui uma questão que é estes temas têm que ser mesmo abordados com seriedade. E nem sempre o PSD não vai utilizar demagogia e dizer que há soluções fáceis. Por isso é que eu acho que há aqui uma questão importante, que é ter a percepção da parte dos cidadãos do que é que se está a passar e o que é que está a atrasar e quais são as respostas do Infarmed perante vós, que são os diretamente interessados e que requerem, para nós termos também essa percepção e ela publicamente ser registada, que é por isso que estas audições também servem. É para haver uma audição pública onde nós podemos questionar, ouvir-vos e ficar registado no relatório que vai ser feito pela senhora deputada que preside esta sessão. Isto é fundamental e está a ser, aliás, registado também em imagens e, portanto, poderão consultar isto sempre que for oportuno. Eu acho que isto é o testemunho vivo para que serve o parlamentarismo em Portugal e para que é que nós estamos cá. E gostaria que isto ficasse também acentuado pela Iniciativa Liberal que preside esta Comissão sobre a forma como estes processos têm que ser conduzidos. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Eu vou passar a palavra à doutora Cláudia Fraga. Eu vou ser o mais rápido, o mais breve possível para passar à minha colegas depois. A parte económica é essencial e realmente é. Só que é que uma recidiva sai muito mais cara ao país do que a comparticipação dos medicamentos. Dando o meu caso, eu tive o cancro do ovário em 2015 e já respondi à senhora deputada, não há diagnóstico nenhum possível, não existe, não é falta de literacia neste caso, não existe diagnóstico possível, enquanto no cancro do colo do útero há diagnóstico de Papa de Nicolau, HPV, neste tipo de cancros não há diagnóstico possível. O meu único sintoma foi um ligeiro cansaço,
Quem é que é uma mulher que aos 49 anos não tem um ligeiro cansaço? São as mulheres que são o polo da família, que tratam dos filhos, que tratam dos pais, que tratam delas próprias e que tratam da sua comunidade. Esta incidência deste cancro é geralmente pós-menopausa. No meu caso foi antes da menopausa e está a aparecer cada vez mais a mulheres mais novas, nas casas dos 20 e dos 30 anos. Digam-me, senhores deputados, se isto não é para ser célere. No meu caso, foram a seguir, a minha recidiva implicou 4 cirurgias, tive quase à morte. Isto não é brincadeira. Sai muito mais caro internamentos e cirurgias complicadas que implicam equipas médicas altamente especializadas, que é outro ponto de vista que neste país tem que ser retratado, do que com participar em um medicamento. Posso-vos dizer que, por exemplo, o bevacizumab custa na casa de 1.800 euros por mês. Isto também não é uma questão do Serviço Nacional de Saúde ou dos privados, porque só se for milionário é que se tem dinheiro para poder pagar um medicamento. Eu sei de pessoas que são ricas, que em Portugal não têm acesso porque as seguradoras não lhes pagam em Portugal e vão à Espanha e à Holanda buscar um medicamento. Senhoras e senhores deputados, digam-me se isto não é uma vergonha para o nosso país. Pagamos impostos, contribuímos, somos mulheres ativas. É uma vergonha só termos que ser milionárias com seguros caríssimos e irmos para fora do país ter acesso a este tipo de medicação. A minha colega Manuela Bispo foi operada. A recidiva vai custar muito mais caro ao país do que a comparticipação. E eu deixo qualquer dúvida que a senhora deputada tenha, que eu acho que já falei de números, que eu acho que já falei das incidências, acho que já está tudo mais do que esclarecido. Entre a primeira audiência, esta audiência e todas as audiências em que me chamaram e que fui prontamente ouvida por todos os grupos parlamentares que me quiseram ouvir, que esclareci tudo. Portanto, eu julgo que isto é para atuar. Eu respondi ao Infarmed. O Infarmed fala constantemente em novos dados clínicos, em novas situações. Para que hajam estudos clínicos é preciso que se demore no tempo. Quando a Food and Drugs Administration aprova e a EMA, a entidade reguladora europeia, aprova, todos estes estudos estão mais do que feitos. São comprovados medicamentos que, claro, que ajudam a prevenir as recidivas, senão não estávamos aqui a pedir encarecidamente aos senhores deputados para termos um país com igualdade e equidade no acesso aos medicamentos das mulheres. Não com participarem, gasta-se muito mais. Isto é uma migalha no orçamento do Estado. Por favor, gasta-se milhões com coisas insignificantes neste país. Nós temos que salvar as mulheres que nestes 6 meses já morreram muitas. E devo-vos dizer que morreram mesmo muitas e estamos a destruir famílias, estamos a destruir o país quando estamos a deixar estas mulheres morrerem. Vou passar. Senhora Deputada, vou tentar responder algumas das questões que colocou e que julgo que são mais pormenores e às quais a Cláudia não respondeu. Perguntou quantos casos existem em Portugal. Segundo os dados que a Associação tem, serão entre 500 e 600, mas infelizmente existe o Registro Oncológico Nacional que, tanto quanto sei, não funciona. Eu já perguntei a vários médicos, dizem-me que é um sistema super burocrático e, portanto, eu acredito que em Portugal também não se tenham dados exatos sobre o número, não é só deste tipo de cancro, é de todos os tipos de cancro. Eu própria escrevi ao Ministério da Saúde a pedir indicação de números, portanto, não é violação de qualquer tipo de dado, quero um número, e nunca obtive resposta. Portanto, não sei se alguém tem acesso a esse Registro Oncológico Nacional. Portanto, em relação aos números são estes. Em relação às faixas etárias, julgo que a Cláudia já lhe terá respondido.
Em relação aos países onde, por exemplo, o niraparib já é comparticipado, isso foi explicado na primeira audiência parlamentar, mas posso lhe dizer que são o Reino Unido, Israel, Eslovénia, Suécia, Dinamarca, Áustria, Noruega, Países Baixos, Bélgica, Suíça, França, Itália, Alemanha, Polónia, Grécia e Luxemburgo. Relativamente à avaliação económica do medicamento, eu imagino que isso é feito em todos os medicamentos que são aprovados pelo Infarmed, mas devo dizer que não tenho uma dúvida que este tipo de medicamentos não é, o financiamento não é aprovado neste tipo de medicamentos pelo seu custo. Não tenho qualquer dúvida relativamente a isso. Gostava de referir que, para mim, e isto de facto foi uma grande desilusão, mas vamos vivendo desilusões na vida, também de algumas ilusões, mas para mim pior do que a senhora deputada do PS ter abandonado a sala, para mim demonstra falta de respeito pela MOG e também pela instituição em que serve, porque parece-me que é uma questão suficientemente importante, as pessoas têm agendas e têm responsabilidade de cumprir essa agenda. Mas para mim, pior do que a senhora deputada do PS ter abandonado a sala, foi estar satisfeita com uma resposta do Infarmed que contém um argumento para o qual eu já tinha chamado a atenção na primeira audiência parlamentar, e que é o seguinte: o Infarmed afirma não ter dados suficientes sobre aquilo que se chama o overall survival, ou seja, sobre a sobrevivência global com a toma deste medicamento. Os ensaios clínicos que foram feitos para o niraparib foram feitos não dirigidos ao overall survival, mas sim ao progression-free survival, ou seja, à progressão do doente livre de doença. Portanto, o Infarmed solicita dados que não existem, os ensaios clínicos não foram feitos com esse objetivo. E eu estranho que todos estes países, em todos estes países seja comparticipado este medicamento e que não sejam exigidos dados adicionais e que o Infarmed, como se tratasse de uma entidade com mais, e com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas que lá trabalham, mas que como se tratasse de uma entidade que tem mais poderes ou mais conhecimentos científicos ou outros do que aqueles dos outros países, e exige dados que não existem. E, portanto, para mim, de facto, é uma grande desilusão que o grupo parlamentar do PS satisfaça com uma resposta do Infarmed que nós já tínhamos avisado qual ia ser na primeira audiência parlamentar. Portanto, acho lamentável que em 6 meses não tenha acontecido absolutamente nada e que a resposta seja esta. Fico estupefacta. Nem sei bem o que é que a MOC terá que fazer a seguir para conseguir que o financiamento destes medicamentos seja aprovado. Talvez pôr uns outdoors em frente ao Ministério da Saúde ou da Casa do Primeiro-Ministro. Exatamente. Portanto, eu vou queria só também referir o seguinte, que é muito importante. Na recusa, no relatório público de financiamento do Infarmed, ao recusarem o financiamento, referem que existem melhores cuidados de suporte. Eu não percebo muito bem a que é que o Infarmed se refere, porque sem estes medicamentos, as únicas terapêuticas que existem é a quimioterapia, que é a mesma há mais de 30 anos. Portanto, se o Infarmed considera que os melhores cuidados de suporte são 2 medicamentos usados em quimioterapia, que são usados há mais de 30 anos,
Há qualquer coisa aqui muito estranha. E queria, por fim, referir que eu já troquei impressões com vários oncologistas que me disseram que muitas vezes não referem a existência destes tratamentos de manutenção às suas pacientes porque sabem que não existe com participação por parte do SNS e que informarem as pacientes de que existem medicamentos, mas que as mesmas não terão acesso aos mesmos, criará uma enorme angústia e revolta nas mesmas. Não sei se ficou alguma das suas questões por responder. Peço só um minuto para acabar, se faz favor. Saber se tem com participação ou não, é um stress acrescido a todas as mulheres que necessitam e que estão neste processo. Quando se sabe que o cancro não é compatível com stresses acrescidos, isto é um stress brutal para qualquer mulher. Portanto, o nosso objetivo é pressionar o Infarmed e a entidade reguladora para a reapreciação urgente das indicações do Niapari Bevacizumab ou Lapari Bevacizumab como terapêuticas de manutenção standard e já aprovadas em quase todos os países da União Europeia. Igualar o tratamento de primeira linha do cancro do ovário avançado nas doentes tratadas no Serviço Nacional de Saúde relativamente às doentes tratadas em contexto privado e às tratadas nos restantes países da Europa em que já estão aprovados e como foi referido pela Sofia. As mulheres com cancro do ovário, as suas famílias e cuidadores não podem esperar mais. Vivem verdadeiras corridas contra o tempo, que todos os dias contam. Falamos de mães, filhas, mulheres, irmãs, pilares da família e das comunidades em que se inserem. Ao salvarmos uma mulher, estamos a ajudar uma família e estamos a ajudar o país. Senhoras e senhores deputados, não podemos continuar com papéis na gaveta. Não podemos continuar à espera de mais protocolos e mais, seja o que for, quando já está tudo mais do que avaliado, diferido e com estes medicamentos realmente aumentam a qualidade de vida das mulheres com câncer em primeira linha para que não haja recidiva. As mulheres podem ser tratadas em primeira linha, podem ficar curadas. As que têm recidivas, que é o nosso caso das duas, 80% das mulheres têm uma recidiva quando não tomam estes medicamentos. Vamos ter ao longo da vida outras recidivas. A nossa vida está a prazo. Quando há uma recidiva, há tendência, e está provado cientificamente, que há outras recidivas. Agradeço a célere apreciação e encaminhamento para darmos de vez a aprovação destes medicamentos que são uma gota no nosso orçamento e sai muito mais caro ao país, recidivas e cirurgias e mortes de mulheres. O país fica mais pobre cada vez que morre uma mulher. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Obrigada. Dê-me só. Obrigada. Eu gostaria de saber, tendo esta Casa da Democracia 8 grupos parlamentares, o que é que se passou em relação ao LIVRE, ao PAN, ao Bloco de Esquerda, ao PC? Porque é que não estão representados? E que conhecimento é que eles vão ter sobre esta reunião? Porque assim, eles reuniram connosco, principalmente o PC, o PAN não, e o LIVRE também não, porque também eu compreendo, só é um deputado, não é? PAN e LIVRE só são um deputado, portanto não podem estar em vários sítios ao mesmo tempo. Mas o PC reuniu connosco, até foi uma reunião extraordinária com o PC, o Bloco de Esquerda reuniu connosco uma reunião extraordinária. Percebo o que é que aconteceu hoje, certamente que está um dia bom de praia, para não estarem presentes aqui, porque eles têm número suficiente para estarem aqui presentes.
Obrigada. Só respondendo e também respondendo também relativamente ao grupo parlamentar da IEL. As audições de peticionários são comunicadas, obviamente, pela Comissão de Saúde a todos os grupos parlamentares. Mas eu gostava, e relativamente também à Iniciativa Liberal, há muitas solicitações na Assembleia da República. Muitas solicitações, muitas reuniões ao mesmo tempo. E eu não posso falar por nenhum dos grupos parlamentares, posso falar pelo meu, que nós nos desdobramos em reuniões, em todas as horas, e da mesma forma respondendo, eu agora pedi para me confirmarem, nós enviámos cerca de 2 e-mails para vocês com várias datas de sugestões de datas. Teve uma reunião marcada no dia em que vocês vieram entregar a petição, que foi a tal que quando o Otávio, o nosso assessor de imprensa, falou convosco. Eu só queria esclarecer e deixar claro que é normal que os grupos parlamentares na Assembleia da República e os deputados que têm várias solicitações que estejam ou não disponíveis, sendo que todas estas audições estão públicas, estão partilhadas no site do Parlamento. Portanto, independentemente dos grupos parlamentares poderem reunir ou não com as associações ou com as petições, obviamente, como nós fazemos, todas as audições de peticionários em que eu não consigo estar presente, e a maior parte delas eu pessoalmente não consigo estar presente porque não tenho horas na agenda, porque há comissões ao mesmo tempo, e a maior parte das vezes eu não consigo estar presente, e da minha parte, por exemplo, posso-vos dizer que eu as vejo, e revejo e vejo os temas. Portanto, eu acho que quando os grupos parlamentares não estão, por certo, fica com esses próprios grupos parlamentares, mas por certo têm outras solicitações a que têm que atender. Portanto, eu aqui, enquanto deputada relatora da petição, queria só comentar isto, não posso falar por nenhum dos grupos parlamentares, mas queria deixar claro que de facto não é muito fácil, principalmente para os grupos parlamentares mais pequenos, para os maiores diria que é capaz de haver uma facilidade diferente, mas novamente os deputados e os grupos parlamentares têm muitas solicitações, portanto, sendo estas audições públicas e todos os relatórios estão disponíveis, este relatório vai ter que ser discutido na Comissão de Saúde, portanto, todos os deputados estarão presentes e terão acesso ao relatório, que terá os links e todas as imagens estão gravadas, portanto, de certa forma os deputados têm todos a informação, portanto, isto para responder como é que terão a informação, toda a informação está disponível, será este relatório que eu vou fazer, será divulgado a todos, será votado, portanto, e isto é o que acontece, só para esclarecer que isto é o que acontece no dia-a-dia. Obrigada. A segunda informação que tive, a última reunião não tiveram, a última discussão não tiveram todos os deputados, a reunião houve deputados que não apareceram. Nós temos esta audição de peticionários tem uma ordem, o deputado Pedro Frazão pediu uma interpelação à mesa, o deputado Pedro Frazão fará a interpelação à mesa e depois vamos encerrar esta audição de peticionários, porque toda a grelha da reunião já foi cumprida e depois encerramos a reunião. Deputado, Muito obrigado, Sra. Coordenadora Relatora desta petição. Eu pedi a palavra para fazer uma interpelação à mesa para que, na sua pessoa, Sra. Coordenadora, poder responder à peticionária que está aqui, que fez uma pergunta sobre os outros grupos parlamentares. E, de facto, sobre os outros grupos parlamentares, eu, tal como a Sra. Coordenadora, também não posso responder. Mas pedia-lhe que informasse a Sra. Peticionária que veio aqui, que perguntou pelos outros grupos parlamentares, que nesta casa, a esta hora, não existe mais nada a decorrer. E que esta audição de petição está agendada desde a semana passada e é pública no site da Assembleia da República. E que, tendo terminado o plenário, que as senhoras peticionárias tiveram a amabilidade de esperar por nós, porque esta audição estava marcada para as 14 horas e nós fizemos as senhoras peticionárias esperar por causa do atraso do plenário e as senhoras peticionárias esperaram, de facto, o meu grupo parlamentar está-se a fazer representar. O vosso também. Os outros não. Portanto, não existe, quero esclarecer aqui, que não podendo falar pelas razões que dos outros deputados estão ausentes, não existe mais nada a decorrer neste órgão de soberania a esta hora e a esta data. E, portanto, existe uma responsabilização que os senhores deputados têm que ter, porque são membros de um órgão de soberania e têm respostas a dar aos peticionários e aos cidadãos que vêm a esta casa pedir contas do que se está a fazer em Portugal. Isso é inadmissível para mim também, que não exista uma coordenação da agenda, tal como disse também a senhora outra peticionária que tomou da palavra anteriormente. Existem agendas, existem marcações, as pessoas ou podem ou não podem. Não podendo vir, fazem-se substituir, que é o que normalmente acontece. E, portanto,
para mim, tal como a semana passada também foi totalmente inadmissível, revoltante e triste que na petição do cancro triplo da mama, do cancro triplo negativo da mama, a pedir o acesso ao pembrolizumab não estivesse também vários grupos parlamentares, é também revoltante, fico também estupefacto e também revoltado, devo acrescentar à sua caracterização, fico também revoltado que os deputados desta Assembleia da República, numa sexta-feira à tarde, onde mais nenhuma reunião está a decorrer neste quórum de soberania, não tenham disponibilidade para vir a esta petição. E acho que este esclarecimento é que é preciso ser dado. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Esta reunião relativamente à audição... o melhor é deixarem de marcar reuniões para sextas-feiras. Esta reunião de peticionários está... já terminámos a reunião. Muito obrigada a todos e boa tarde.